Você sabe por que o fisioterapeuta deve pensar em perícias? E você sabe como construir essa carreira? Isso que você vai ouvir no primeiro episódio da temporada número 1 do podcast da Peritoteca. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Peritoteca. Meu nome é Douglas Garcia E o meu é Thiago Marchese. e convidamos vocês a mergulharem no mundo da perícia fisioterapêutica. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à Peritoteca, nosso podcast. Esse é o episódio número 1 da temporada número 1. Eu sou o Douglas Garcia e hoje estou aqui com o meu colega Thiago Marchese. e nós então vamos desenvolver o nosso primeiro episódio. Primeiramente, a gente gostaria de apresentar para vocês os objetivos da Peritoteca. Ela tem como objetivo, então, apresentar a perícia fisioterapêutica em todas as suas formas de atuação, então, de que maneira acontece a perícia fisioterapêutica. Também é um objetivo da Peritoteca ser referência técnica e científica para o perito fisioterapeuta. Então, nós queremos que seja uma fonte de busca e de questões técnicas e científicas para o perito fisioterapeuta. Um outro objetivo nosso é ser um espaço de entrevistas, onde a gente possa trazer, então, os grandes nomes da perícia fisioterapêutica ou outros profissionais que se envolvam com a perícia fisioterapêutica, e aí ser um espaço para conhecer a realidade dos profissionais. Também é um objetivo do nosso podcast da Peritoteca ser fonte de inspiração ao desenvolvimento da carreira de perito, porque ao contrário do que muitos pensam, perícia não é bico, perícia exige uma preparação e um desenvolvimento através de conhecimento técnico e científico, estudo e formação acadêmica. E um outro objetivo também da Peritoteca é que traga para o perito fisioterapeuta soluções de equipamentos, serviços e até cursos que a gente tenha experimentado, que nós realmente utilizamos, seja um equipamento, ou seja um serviço, ou seja um curso, e que a gente possa vir dizer para vocês a nossa experiência, qual que foi o resultado da nossa experiência através do uso desse serviço, desse produto, né? Como é que vai funcionar o nosso podcast? Nós dividimos ele em temporadas, né? Então esse é o episódio número 1. Essa temporada, né, essa primeira temporada, ela vai fazer a construção da perícia ao perito, né? Então, como é que acontece? Vai ter os episódios vão falar da organização da justiça, o que é perícia, quem é o juiz, né, quem é o perito, quais são as decisões dos magistrados, quem é o perito fisioterapeuta, quais são os documentos que o perito fisioterapeuta emite, como que a classificação internacional de funcionalidade entra na perícia fisioterapêutica, e também vamos falar do mercado de trabalho e remuneração. Então esses vão ser os principais tópicos da primeira temporada. E a segunda temporada a gente vai falar da perícia fisioterapêutica trabalhista, na terceira temporada a previdenciária, perícia fisioterapêutica previdenciária, quarta temporada a perícia fisioterapêutica securitária e por último a perícia fisioterapêutica criminal. E também nós vamos, conforme a nossa audiência, vocês que estão nos escutando, pedirem algum tema específico, a gente vai acrescentando conforme a temporada que se encaixar melhor a dúvida, e vocês podem nos fazer essa solicitação tanto pelas redes sociais, que a Peritoteca tem Facebook, tem Instagram, @peritoteca, ou para o nosso e-mail, que é o peritoteca@gmail.com. Inicialmente a gente vai usar esse e-mail, depois a gente vai criar um corporativo, mas pode mandar nesse peritoteca@gmail.com. Uma coisa que vocês vão observar é que a Peritoteca e o podcast dela não vai ter a formalidade exigida pelos trâmites judiciais. Então, os processos judiciais ou qualquer evento judiciário, ele é muito formal. Mas para que não seja algo chato e desinteressante, a Peritoteca, o seu podcast, vai ser um bate-papo informal, onde nós vamos tentar trazer de uma maneira leve todo o desenvolvimento da perícia fisioterapêutica.
E para você que está nos escutando, nos ouvindo, e que é um fisioterapeuta onde não, a sua especialidade não é a perícia, você deve estar se perguntando, tá, mas e aí? Por que ser perito, né? Qual a vantagem de ser um perito fisioterapeuta? O que a gente tem que entender é que a perícia fisioterapêutica ela tem um saber próprio. Você pode ter uma alta qualificação em ortopedia, em fisioterapia neurofuncional, mas se você receber a incumbência de fazer uma perícia, talvez você não saiba fazer. Você sabe fazer você tem um know-how, eu tenho uma propriedade de fazer uma avaliação ortopédica fenomenal, mas quando for transformar isso num documento forense, ou efetivamente na perícia, você talvez não consiga, porque existe um saber próprio. Mas eu queria te perguntar, Thiago, já que tu tá aí só quietinho, sem falar nada, só né? observando. Só observando, escutando. Por que tu acha que o fisioterapeuta que trabalha, sei lá, com pilates, ou que ele trabalha com traumatologia neurofuncional, ele deveria pensar na perícia? Por que você acha que ele deveria buscar uma qualificação e ingressar nesse mercado? Eu vou falar pela minha experiência própria, né? Hoje, antigamente, quando eu me formei, a fisioterapia ainda tinha um pouco de mercado. Foi lá em 2013, 2004. Com o passar do tempo, teve uma proliferação de faculdades de fisioterapia e o mercado começou a ficar mais saturado. Numa certa oportunidade ali, eu me inscrevi num curso que teve de... Como é que era o nome? Ergonomia forense. Foi lá em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, né? E fui sem muita esperança, porque o cara gastava o dinheiro com curso de RPG, curso de não sei o que, bababá, e não tinha o retorno, né? Até a gente tava conversando antes, a fisioterapia virou meio um commodity, né? Exatamente. É bem complicado, é bastante pouca procura e bastante oferta, né? Então fica bem complicado. Então fui lá, fiz o curso com o cara lá, como é que era o nome dele? Alcionei. E ele já trabalhava em Criciúma com perícias nessa área de ergonomia e de fisioterapia. E eu fiquei, mas isso dali deve ser um mercado interessante, né? E comecei a estudar, isso foi lá em 2007, faz bastante tempo, né? E comecei a ver que isso era um ramo muito interessante pra gente. Por quê? Primeiro, pela nossa expertise, né? O fisioterapeuta entende de movimento mais do que o médico, por exemplo. E com o passar do tempo que eu fui estudando esse assunto, eu comecei a ver que os nossos laudos eram muito melhores do que os médicos na justiça trabalhista. E a remuneração é muito melhor também, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quanto mais a gente vai estudar para fazer uma perícia, mais a gente se especializa nessa área. E é bem como tu disseste antes, né? Ela não é restrita a uma área, ela é ampla. Ela envolve todo o nosso saber fisioterapêutico, né? Exatamente. A perícia fisioterapêutica ela é transversal a todas as especialidades. Isto. Então a gente vai ter perícia ortopédica, neurofuncional, dermatofuncional, pode ter uma perícia cardiorrespiratória, pneumofuncional, ergonômica. Ergonômica, né, que é a perícia mais direcionada para a fisioterapia do trabalho, né? Um grande desafio que eu acredito que é para o fisioterapeuta generalista ou que não atua na área pericial ingressar nessa área está intimamente relacionado com o fazer do perito, que se nós pudéssemos dividir uma perícia em 3 partes, a gente diria que o trabalho da consulta fisioterapêutica, da avaliação fisioterapêutica, quando a gente bota a mão no paciente, seria 1/3 da perícia. Depois você vai ter 1/3 que é o estudo do tema. Claro que com o tempo tu vai ganhando experiência, né? Tu vai ter vários argumentos técnicos e científicos pré-prontos ou que você já tem experiência naquele tipo de perícia, então isso aí também vai te consumir o estudo do objeto da perícia, ele vai te consumir aí 1/3
do teu tempo. E depois o outro terço final é relatório, né? É transformar num documento forense. Então, acho que esse é um grande desafio para a gente, porque a nossa formação acadêmica ela é aquela coisa de pegar, botar a mão no paciente, sei lá, ter aquela interação ativa com o paciente. A prática, o toque, a manipulação. A prática, o toque, exato. Né? E aí você não tem mais isso como perito, você é muito mais administrativo. É uma coisa mais mecânica, não tem tanto aquele contato com o paciente. Então esse é um grande desafio. A maioria dos colegas faz um curso, né, para entender como é que poderia se tornar um perito e acaba desistindo no meio do caminho justamente porque tem muita parte burocrática. É bem mais burocrático do que a parte fisioterapêutica mesmo, de botar a mão do paciente, avaliar, fazer os testes necessários ao desenvolvimento então da consulta. Exatamente. Eu vou além ainda, eu acho que o que falta ainda para muitos é o saber da redação. Exato. Né? Fazer a redação pericial. O pessoal costuma não saber fazer nem o prontuário, né? Evoluir, exato, fazer um laudo. Né? Pega, por exemplo, o nosso referencial de honorários. Tem vários exames que a gente pode fazer, mas o pessoal não sabe escrever um laudo do exame que fez para enviar para o médico ou para enviar para algum lugar. Então, essa redação precisa ser melhor. O cara pode ser um excelente profissional, mas se ele não souber botar no papel aquilo que ele enxergou, que ele viu lá no momento, fica muito difícil. Bom, eu já contei a minha experiência, então, como é que eu descobri a perícia, como é que eu entrei nesse barco, né? E agora eu queria que tu contasse um pouquinho também para o pessoal saber qual é que é a tua experiência, como é que tu chegou nessa conclusão que a perícia era o negócio para nós fisioterapeutas. Pois é, a minha história com a perícia fisioterapêutica é uma relação de amor à primeira vista. Eu, desde a época de acadêmico, eu tive uma situação muito pontual na minha carreira acadêmica, que naquela época, sem querer, eu já estava buscando alguma coisa na área pericial, porque eu fazia estágio num hospital de Porto Alegre e nós estávamos já naquela fase de atendimento dos pacientes. E como é que era a rotina? O professor, nós chegávamos para fazer o estágio, o professor dava 3 ou 4 pacientes para a gente atender, sendo um deles de UTI. Aí, como eu observei que o chefe da UTI não gostava muito que nós todos fosse direto atender o paciente, né? Todo mundo ia para a UTI e deixava os pacientes tudo alucinados lá, né? Então, eu deixava para ir por último. E numa eventualidade, eu acabei... numa ocasião, melhor dizendo, eu fui atender o paciente depois de todos os meus colegas. Cheguei no leito, observei os parâmetros do paciente, fiz o exame físico necessário, fiz a consulta fisioterapêutica adequada e comecei a atender o paciente. E aí os residentes que estavam lá estavam olhando um raio-x e discutindo um raio-x. E aí ele virou para trás e me chamou. Disse, tu que é o fisioterapeuta aí do leite 6, vem cá que eu quero que tu discuta o raio-x comigo. E aí, nós estávamos ali e ele olhou para mim e disse, vem cá, olha só, como é que tu tá fazendo fisioterapia no cara lá se o paciente está com pneumotórax? Eu fiquei estressado, né? Digo, mas como assim? Se eu escutei o paciente, fiz exame físico e ele não tinha nada. E aí eu comecei a olhar melhor aquele raio-x. E aí eu olhei pro residente e disse, cara, eu não concordo com essa tua afirmação. Aí ele disse para mim, poxa, como assim que tu não concorda? Tu sabe quem sou eu? Tu sabia que para tu nascer e para tu morrer tu precisa de uma assinatura minha? E aquilo me deixou muito mal. Aí eu fiquei pensando, pois é, né, cara, o médico, se ele não assinar, tu não nasce, se ele não assinar, tu não morre. Então, desde aquele momento eu comecei a buscar, dentro da área de fisioterapia, um momento onde a minha assinatura tivesse peso e que ela fizesse a diferença na vida de alguém, ou que ela realmente tivesse uma importância. E segui a minha vida acadêmica trabalhando, e vim para minha cidade aqui de Caxias do Sul e comecei a atuar numa clínica e num hospital. Fazia plantões de domingo a domingo e numa ocasião eu já estava há 180 dias trabalhando de domingo a domingo, ganhei uma folga. E nessa folga, num domingo, né, fui convocado para ser o presidente da mesa das eleições do CREFITO, bem no dia da minha folga, mas eu fiquei uma fúria, né? Que beleza.
Eu não cabia dentro de mim tanta raiva. Tinha que ir lá na Justiça Eleitoral, pegar a urna eletrônica, programar, organizar. Puxa vida, meu único domingo de folga me toca ir lá fazer, então, ser o presidente da mesa e fazer as eleições do CREFITO. Na época eu participava da Associação dos Fisioterapeutas de Caxias e conhecia muita gente. Quando faltava assim uns 15 minutos para terminar a eleição, chegou um cara lá e esbaforido lá para votar e tal, e eu não conhecia ele. Daí eu perguntei quem ele era e tal, e perguntei o que ele fazia. Disse, eu trabalho com perícia. Eu sou de Joinville, meu CREFITO está aqui no Rio Grande do Sul, mas eu estou trabalhando em Joinville. Eu trabalho com perícia. Eu digo, como assim? Perícia? Tu largou a fisioterapia? Não, é perícia na área de fisioterapia. Isso foi em 2010. E aí cara, mas me explica mais, como é que é isso aí? Me explica um pouco mais. E ele disse, não, peraí que eu vou resolver isso pra ti. Pegou o telefone, ligou, pegou o telefone na hora, telefonou pra alguém e disse assim, Ricardo, que é o professor Ricardo Wallace, tem um maluco aqui em Caxias que disse que quer estudar esse negócio de perícia, tu não manda um livro pra ele? Mando. Ricardo Wallace é uma pessoa fantástica, é um professor sem comentários. Mestre, né? Sem comentários. Não, eu pego o endereço dele aí que eu vou mandar o livro de fisioterapia forense para ele. E aí ele mandou para mim, então, o livro de fisioterapia forense. Quando chegou o livro, eu comecei a ler aquilo e digo, meu Deus do céu, é isso que eu quero. E aí eu mergulhei no universo da perícia fisioterapêutica, iniciando pela fisioterapia forense, onde a fisioterapia forense não é só perícia, né? A fisioterapia forense ela é muito mais que a perícia. A perícia é uma partezinha. Nós temos dentro da fisioterapia forense a jurisconsultoria, nós temos a arbitragem também, né? E aí, a partir dali, a partir da leitura desse livro, eu comecei a buscar os cursos na área, até que em 2011 o professor Ricardo Wallace lançou a primeira turma da pós-graduação de fisioterapia forense. Curitiba, né? Então Curitiba. Uhum. Então eu sou da primeira turma da pós-graduação de fisioterapia forense do Brasil. Muito bem. Uma turma compacta, né? Sim. Mas naquela época, assim, nós já começamos, naquela época, o estudo dirigido, né? O estudo à distância. Nós tínhamos aulas presenciais e o estudo dirigido. E o estudo dirigido já fazia uma pré-seleção do perfil do colega, né? Porque estudar perícia é teórico. Então, se você não tinha assim a aptidão e a vontade de estudar por conta, acabava que já ia desligando o colega ali, né? Já ia saindo ali, o cara não continuava, porque recebia os arquivos para estudar em casa e responder um questionário depois que num segundo momento era corrigido pelo tutor, né? Então, enfim. Não quero ficar fazendo conta, tá? Mas eu vou contar uma história aí pra ti. Já que tu falou que foi da primeira turma de pós-graduação do Wallace, eu vou te dizer que eu fui da primeira turma do curso de fisioterapia forense, que era o curso antes que ele dava, antes da pós, né? Que ano isso? E quando eu fiz... Que ano era? Que ano era? 2009, 2010. 2009. Ele mandava o livro e um pendrive, tá? Com os artigos e os exercícios que tinha que fazer, responder e mandar de volta para ele corrigir, que ele era o tutor. Para daí, então, ele mandar o certificado de volta, né? De um curso só de extensão, né? Em fisioterapia forense. Para te ver, então, como a coisa já tem um tempinho, né? Sim. A construção a construção primeiro a gente tem a fisioterapia forense. Primeiro a gente tem a fisioterapia forense, depois né? a gente, dentro da fisioterapia forense, a gente tem a perícia fisioterapêutica. já vem A construção disso já vem há algum nós temos tempo. também como referência na área o professor Ronaldo Todo mundo conhece ele por Veronese, né? Todo mundo conhece ele por que Veronese, é referência, né? Também, tem que é referência também, tem livro escrito também sobre a perícia fisioterapêutica. Na verdade, eu acho que as duas maiores referências para quem está nos ouvindo e quer buscar, já começar a estudar o tema e... Caiu de novo. Buscar livros.
E para você que está nos ouvindo e já começou a se interessar pelo tema, eu gostaria de ler alguma coisa sobre o tema da perícia fisioterapêutica, a gente recomenda então que você busque os livros do professor Veronese, e ele tem curso na área também, ele ministra curso na área de perícia, ou então o livro do professor Ricardo Wallace, e aí você pode buscar ali, de repente, no site da Associação Brasileira de Fisioterapia Forense, que é fisioterapiaforense.com.br. Lá você vai encontrar, então, artigos ou cursos, enfim, para você ir se inteirando na área. Então, ao longo dos nossos podcasts, você vai poder entender um pouquinho melhor a construção da perícia fisioterapêutica. Você vai poder entender como é que você vai da perícia até o perito, como é que vai todas as etapas. Nos nossos próximos episódios nós vamos falar da organização da justiça, do juiz, enfim, e vai conseguir explicar para você como que você vai chegar até atingir o nível de alcançar a perícia judicial. Você vai entender que o fisioterapeuta, ao longo dos processos, ele pode assumir vários papéis, né? Hoje, eu, por exemplo, eu sou perito do juiz. Eu atuo numa vara especializada. Em Caxias do Sul, a gente tem uma vara trabalhista especializada em julgar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Então, quando você tem alguma patologia envolvida num processo, o juiz pode lançar mão do nosso conhecimento para tentar entender o porquê daqueles acontecimentos. Então, hoje eu sou perito do juízo. Já o Thiago, ele tem um outro papel dentro do processo. Ele atua bem mais como assistente técnico, que é assistindo as partes. E isso nós vamos aprender também ao longo do nosso podcast. Então, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês neste primeiro episódio. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado desse primeiro contato, onde a gente apresentou então os objetivos da Peritoteca e também um pouquinho da nossa história dessa construção da carreira pericial, e espero vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.